Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Começar o dia dessa maneira, falando de Deus, conversando sobre Deus, aprendendo mais um pouco sobre Deus, não há preço que pague isso, né? O nosso dia rende de uma maneira assim harmônica, de uma maneira muito gostosa. Então, que a gente nunca perca esse hábito de falar de Deus, de conversar sobre Deus e principalmente de espalhar às pessoas as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, continuamos na carta de 1 Pedro, capítulo 1, hoje versículo 16, e ele diz o seguinte: como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, um grande ensinamento aqui que a gente tem para hoje, para esse dia, para a gente refletir sobre isso, né, é Deus dizendo: eu sou santo, então sejam santos. E como que nós, né, poderemos, né, nos dias de hoje, viver em santidade? Então, assim, se a gente parar para pensar, queridos, não é impossível, não é fácil, mas impossível não é. Primeira coisa, seguir os ensinamentos de Deus, seguir os mandamentos de Deus. Né? Com isso, estaremos no caminho da retidão, estaremos agradando a Deus e cada dia vai somando, nós vamos nos purificando, Deus vai nos moldando, o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos buscando a santidade. Então, mais uma vez, é impossível? Não, não é impossível. É difícil? É difícil nos dias de hoje porque sofremos aí ataques, né, de televisão, de rádio, de músicas, de amigos, de companheiros do trabalho, em todo lugar, né? Nós sofremos tentações, mas Deus nos dá armas suficientes para que a gente vença todas essas tentações, todas essas tentativas de nos tirarem do caminho da retidão, né? O inimigo está ao derredor, né, procurando uma brecha, mas a gente não pode dar essa brecha. E como que a gente pode fortalecer, então, esse nosso escudo, vamos dizer assim? Principalmente, meus queridos, com esse aqui, com o nosso manual de vida, com a Bíblia. Então, é a leitura diária da Bíblia, é a nossa oração, o nosso temor a Deus, o nosso tremor a Deus, a nossa obediência a Deus e os nossos pensamentos voltados para agradar ao nosso Pai, sempre. Então, é aquela dica, né, que eu sempre falo aqui: vou fazer uma coisa, para um pouquinho, espera aí. Jesus faria isso? Jesus usaria essas palavras? Jesus tomaria essa decisão? Deus se agradará se eu falar isso? Deus ficará feliz comigo se eu disser isso? Então, muitas vezes, na maioria delas, meus queridos, o silêncio é a melhor palavra, o silêncio é a melhor saída, o silêncio é a melhor decisão a tomarmos, né? Deixemos que Deus nos encha com sabedoria para que a gente possa responder daí de uma maneira leve, de uma maneira suave, de uma maneira que não ofenda, que não traga contendas, né, aqui na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde quer que estejamos. Tá bom, queridos? Então, viver na santidade. E não é só isso, né? Não é só com atitudes, com palavras, mas também com vestimentas, com modo de agir, com as coisas que a gente fala, evitar ou não falar realmente, né? Melhor ainda, não falar palavrões, palavras de baixo calão, não fazermos fofoca, não darmos ouvido também às coisas fúteis,
né, andarmos na retidão, andarmos nos caminhos de Deus, buscarmos, né, em Deus a sabedoria que só Ele pode nos dar, sabedoria para que a gente ande no caminho que agrade a Deus, que a gente ande, que a gente frequente lugares que Deus gosta que a gente frequente, que a gente mantenha amizades com pessoas que agreguem coisas saudáveis à nossa vida, né? Então, eu sei que é difícil muitas vezes, mas muitas amizades não nos cabem mais, muitas amizades, no meu caso, elas que me deixaram, porque acharam que eu mudei, acharam que eu não servia mais aí para sair, para ir num barzinho, para tomar uma cerveja. Então ele não serve mais para ser nosso amigo. Graças a Deus, graças a Deus, porque não agregava nada na minha vida, né? Teve um tempo, acho que eu já falei aqui, eu era de motoclube, então eu saía bastante, eu me divertia, mas nunca fui assim de fazer loucura, nunca gostei de tomar bebida alcoólica, sempre tomava lá uma coca de latinha, uma Pepsi, que eu gosto até mais da Pepsi, e de vez em quando eu tomava uma cerveja, daí o pessoal até estranhava, falava, ué, Bezana, você tomando cerveja? Que é isso? Eu ia às vezes no embalo e tomava uma cerveja, mas nunca gostei. Então, eu sempre fui inclinado, né, para as coisas que agradem a Deus. Eu gosto de pensar assim, né? E daí, quando eu me converti, então, em 2013, daí de lá para cá, é claro que eu procuro, eu erro, com certeza, erro e erro muito ainda, mas eu procuro cada vez mais andar no caminho da retidão, levar uma vida em santidade, como diz aqui na última frase. Eu sou santo, então sejam santos. Tá bom, queridos? Então, a mensagem de hoje é essa, a palavra de Deus para nós hoje é essa, que a gente reflita bastante, que a gente pense bastante e que a gente torne a nossa vida cada vez mais torneada pelas palavras, pelos ensinamentos, pelos mandamentos de Deus. Dessa maneira, nossa vida agradará a Ele, Ele achará graça em nós e nós estaremos cada vez mais próximos dele, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas e nos aproximarmos mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura, deixe a sua pergunta. O canal aqui é para você ficar à vontade, tá bom? E você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amanhã, meus queridos, se Deus permitir, estarei de novo com vocês aqui, enriquecendo o nosso comprometimento com Deus, né, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança. Bom, assim espero, né, que tenha esse resultado, né, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Não esqueçam que Deus está no controle e que o que importa é levarmos uma vida que agrade a Deus, caminhando para uma vida em santidade, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.